Seja bem-vindo ao canal SR Fly e vamos ver a repercussão do jogo de ontem. Flamengo mais líder do que nunca do Brasileirão. Créditos ao Grupo Globo, link abaixo na descrição para conferir, mas bora lá e antes se inscreva no nosso canal SR Fly, caso você não seja inscrito. É claro, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais, eu agradeço. Compartilha, comenta e vamos conferir. Agora vamos falar do Brasileirão. O Flamengo venceu o São Paulo no Maracanã e chegou à terceira vitória seguida na competição. Mesmo assim, o desempenho do líder ficou bem em segundo plano. Na coletiva depois do jogo, o assunto foi outro. O jogo da volta. Volta Flamengo, volta São Paulo, volta o Brasileirão, volta o Maracanã cheio, mais de 67 mil torcedores. E volta Hernan Crespo. O técnico que comandou o São Paulo em 2021 começou ontem um novo trabalho à frente do clube. Mesmo com tudo isso, o assunto da noite foi quem não jogou. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. Pedro, o maior artilheiro do atual elenco do Flamengo, não foi nem relacionado para o jogo. Ficou na arquibancada vendo a partida com a família. Decisão de Filipe Luís. Se estivesse em campo, talvez o atacante aproveitasse algum dos tantos cruzamentos na área. O goleiro do São Paulo foi o melhor em campo no primeiro tempo. No início da segunda etapa, uma cena forte. Ayrton Lucas, que havia entrado no lugar de Alexandro, levou a pior no choque com Enzo Dias. Um corte grande e profundo na canela tirou o lateral do jogo. O Flamengo descartou fratura, mas informou que Ayrton precisará de uma cirurgia no local. Rafael só foi superado, curiosamente, por um atacante criado no São Paulo. Luiz Araújo, também é canhoto, chapou, golaço! No final do jogo, Luiz Araújo tentou de novo e o Alacian aproveitou o rebote. Flamengo 2, São Paulo 0. O resultado conquistado no sábado é ótimo para o Flamengo, que garante a posição na tabela, é o líder do campeonato. Por outro lado, o São Paulo continua perto da zona de rebaixamento. Na classificação, tudo bem para o Flamengo, mas nos bastidores o clima pesou. Pedro ainda não se pronunciou, mas o recado foi claro. Um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento. Tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Vamos começar nosso papo, então, com o jogaço de ontem entre Flamengo e São Paulo, né? A gente teve uma vitória do rubro-negro e as polêmicas, digamos que o jogo começou um pouco antes, né, Basti? Você já falou aqui da situação do Pedro, era uma expectativa, porque ele ontem não foi relacionado, do que o Felipe falaria na coletiva, foi muito sincero. Vamos começar falando do jogo que a gente está mostrando as imagens, mas um Flamengo que foi muito superior ao São Paulo, ainda que com esses bastidores fervendo, né? Um Flamengo muito dominante, né? Como sempre o Flamengo é no Campeonato Brasileiro, assim, é o líder do campeonato porque tem muita qualidade, né? Aí a gente vai vendo quase um vacilo do Rossi, mas um Flamengo que deu 17 finalizações, 6 no gol, pecou um pouquinho nesse quesito, mas amassou a equipe do São Paulo em questões de duelos defensivos. A equipe do Flamengo, ela foi uma equipe que manteve mais a posse de bola dentro do campo do adversário, e isso o faz pressionar a equipe do São Paulo até buscar o gol. A impressão que a gente tinha ontem é que o Flamengo a qualquer momento ia fazer o gol, como aconteceu, um golaço do Luiz Araújo, que para mim foi o melhor jogador do Flamengo ontem, até pela versatilidade que ele tem e movimentação que ele dá dentro do jogo. Jorginho, Léo Ortiz, jogadores importantes na equipe do Flamengo. O Filipe Luiz, ele consegue. O Wesley também jogou muito bem, tem essa finalização que o Rafael pega com a unha, né? O Flamengo que é o favorito ao título brasileiro, obviamente,
pelo elenco que tem, pelo investimento que faz, mas muito pelo jogo do Flamengo. O Flamengo é impositivo o tempo inteiro. Ontem a gente viu, né, Jéssica, esse Flamengo impositivo que o Felipe está chamando a atenção, mas que no primeiro tempo, apesar das muitas finalizações, ainda passou em branco. E aí no segundo tempo, no finalzinho, consegue ali os 2 gols da vitória, com o Alacian e com o golaço do Luiz Araújo. É algo que também já apareceu nesse Flamengo em outros momentos, né? Claro que é ótimo você criar muitas oportunidades, mas ainda é um time que demora a conseguir converter essas finalizações em gols, né? Em transformar esse domínio, esse volume de jogo em gols, né? Eu acho que esse tem sido o desafio do Felipe nesse momento, né, à frente do Flamengo, que é justamente transformar toda essa qualidade que a gente vê e a capacidade de reter a posse em gols, né? Em finalizações, em chances claras de gols. Faz parte, eu acho que nessa janela de transferência o Flamengo vai ter que focar no centroavante, especialmente por toda essa situação com o Pedro também, mas tem que focar em algum jogador lá na frente que encaixe nessas características de um time que cria bastante e que possa chegar em condição de finalizar. Tem a ver também com um meio de campo bastante congestionado que o São Paulo impôs e uma linha defensiva bem postada, né, com muito jogador ali atrás, então teve isso também que atrapalha às vezes para o time conseguir ter uma chance clara de gol, para chegar em condição para o Flamengo poder chegar com espaço para finalizar, né, com tempo para pensar a finalização. O São Paulo, por outro lado, acho que foi uma equipe que mostrou claramente como ele está no início de um trabalho, de um novo treinador, tentando entender o espaço dentro de campo, que movimentação tem que fazer. Deu para perceber os jogadores se olhando assim para tentar se encontrar, é natural, é o primeiro jogo sob um novo comandante que vai exigir, pelo que dá para perceber, dinâmicas pelos lados do campo, contra um Flamengo que tem um trabalho muito consolidado e com jogadores que, embora com ausências importantes, né, ainda assim é um time que consegue ter uma capacidade de criar muito grande. Então, eu acho que isso ficou muito claro na partida de ontem e venceu quem realmente dominou a partida. E aí, quando a gente falava, né, no início, desde o início da temporada desse trabalho do Felipe, que era um time que pecava ali em finalizações, faltava alguém que botasse a bola dentro do gol, a gente falava, mas o Pedro tá voltando. Né, o Pedro está terminando aí a recuperação da lesão, está voltando, talvez seja a solução para esse time do Felipe Luiz. Enfim, nos últimos dias, contextualizando, a gente teve uma semana aí em que vimos um Flamengo na Copa do Mundo de Clubes não utilizando o Pedro nos 2 principais confrontos. Contra o Chelsea, ele entra nos últimos minutos. Contra o Bayern, na eliminação do Flamengo, ele sequer sai do banco de reservas. Trouxemos a apuração aí dos nossos repórteres que havia uma insatisfação dos 2 lados, o Pedro entendendo que tinha poucos minutos, o Felipe entendendo que ainda fisicamente ele não acompanhava o restante do grupo, por isso também não tinha oportunidade. Houve o vazamento de um dirigente do Flamengo precificando o Pedro para vendê-lo, se alguém tivesse interesse em pagar aquele valor. Isso também não repercutiu bem tanto com o Pedro dentro do vestiário. E nos últimos dias, antes da partida de ontem, a principal notícia de que ele não seria relacionado e não foi para o jogo de ontem contra o São Paulo. E aí o entendimento de que não tinha nos treinamentos mostrado nada que convencesse o Felipe Luiz a relacioná-lo, e também com a apuração dos nossos repórteres, que inclusive durante um treino tinha alegado ali pernas cansadas para sair mais cedo. Isso teria sido a gota d'água. Havia então a expectativa sobre a coletiva do Felipe Luiz. O que o Felipe ia falar sobre o que aconteceu, qual é o dia a dia do Pedro, por que ele não seria importante para o Flamengo ontem, o que tinha acontecido. E a gente tem aí um trecho da coletiva ontem, da entrevista do Felipe Luiz, sendo bem sincero e bem crítico ao que o Pedro tem apresentado nas últimas semanas no Flamengo. É muito enfático e bem crítico o Felipe Luiz na versão dele, claro, sobre os últimos dias do Pedro. Qual foi a tua análise, Jéssica, dessa entrevista do Felipe ontem após a partida? Olha, muita gente vai julgar e se questionar por que jogar sujeira no ventilador, né? Nos acostumamos no Brasil a preservar e proteger indisciplinas de jogadores ao longo do tempo. Existe também um pacto de ética que eu acho que é pertinente no futebol, de resguardar o vestiário que acontece ali dentro, mas em alguns momentos isso é necessário ser falado, né? Nos acostumamos no futebol brasileiro, inclusive, a uma lógica invertida de hierarquia. Grupos de jogadores que acabam, decidem se aceitam ou não o novo treinador, decidem se aceitam ou não o modelo de jogo, pressionam diretoria, usam a pressão da torcida quando as coisas não convêm para eles. Isso nunca é externalizado. E é por isso que eu acho tão importante o Felipe Luiz fazer uma entrevista como essa, porque ele suscita o assunto, o debate em relação a isso, em relação à disciplina de um jogador, em relação ao que um clube oferece para um jogador para ele treinar. O Flamengo é um clube que dá uma estrutura, não só o Flamengo, mas os principais clubes do país oferecem centenas de profissionais trabalhando em torno de um jogador para ele performar. São médicos, fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, psicólogo,
psicólogo, é uma estrutura gigantesca que pergunta para o jogador se ele dormiu bem, se ele comeu bem, se ele está se sentindo bem, se ele está mentalmente bem, como é que ele está se sentindo naquele momento. Para um jogador não conseguir cumprir a sua parte do acordo, que é ser atleta, a gente se acostumou com jogadores, que querem ser jogadores, entrar em campo e jogar a partida, mas não querem ser atleta no dia a dia. Futebol não tem mais espaço para isso. O Filipe Luís sabe disso. Então, nessa lógica invertida do futebol brasileiro de hierarquia, o Flamengo dessa vez fez o contrário. Filipe Luís lhe manda um recado que no Flamengo, pelo menos, a hierarquia está mantida em que o clube é maior que o treinador. E o treinador, ele é mais importante do que o grupo de jogadores. Ele manda no grupo de jogadores. Tem que ser dessa maneira. Essa é a ordem das coisas. Pelo menos nessa entrevista foi esse o recado que o Filipe deu. Eu fico me perguntando, né? Todas essas perguntas que eu fiz, se o jogador se sente bem, se ele comeu bem, se ele dormiu bem. Um pai e uma mãe de família saem para trabalhar todo dia. Ninguém pergunta isso para um pai e uma mãe de família. Mas ele vai no trabalho, ele tem que cumprir com a parte dele de profissional. Porque é uma relação profissional de trabalho. Por que isso não pode se aplicar em relação ao Pedro, que tem todo esse aparato só para ele performar? Só para que ele cumpra a parte dele, que é ser leal ao clube e se dedicar nos treinamentos. Ele quebra uma relação de confiança não só com o treinador, com os seus colegas, com os seus companheiros. Porque para o Filipe ter falado isso numa entrevista, ele estava assegurado pela direção do Flamengo, sim, pode ter certeza, e pelo grupo de jogadores, senão ele não teria exposto assim um jogador. Então, assim, é uma pena. Eu que sou fã do futebol do Pedro, é uma pena que um atleta assim, jovem dessa maneira, não consiga perceber a oportunidade que ele tem quando ele acorda todo dia e ele é o camisa 9 do Flamengo. Felipe, você como ex-atleta sabe bem desse compromisso, né? Que você precisa ter no dia a dia de treinamentos e principalmente de como o grupo recebe quando entende que, ainda que seja um dos principais jogadores do time, não está entregando o mesmo que todo mundo. Pelo menos não está demonstrando a mesma vontade e a mesma disposição que o restante do elenco. Eu entendo que muitas coisas precisam estar dentro do vestiário e resolver dentro do vestiário, mas muito bem o Felipe disse ali que ele tentou conversar com o Pedro muitas vezes, conversou com ele muitas vezes, mas aí aí é a hora do atleta assumir as responsabilidades. Porque na hora da gente eu falo como imprensa, e cobrar, a gente vai cobrar o treinador, porque é a figura mais frágil ali. Mais exposta. O tempo inteiro a gente está cobrando melhora a tática, melhora a física dos jogadores, e aí o que acontece? O Pedro, como maior referência técnica do seu ataque, precisa... O que a gente falou do Flamengo aqui antes de começar? Não, o Flamengo precisa fazer gols. Quem é o jogador dos gols? O Pedro. Mas o Pedro no treinamento, ele não está se dedicando. O Pedro no treinamento quebrou um negócio com um grupo de jogadores, que é o treinamento ser aquele o parâmetro para você jogar, parâmetro para você disputar a posição, e o Pedro quebrou essa filosofia que o Flamengo impôs, que o Felipe impôs. Isso é muito importante. Então, a gente precisa, os jogadores eles precisam entender que tem uma hierarquia, muito bem disse a Jéssica, o clube maior do que todos, o treinador abaixo, logicamente, dos diretores, do presidente, mas é o treinador que comanda, é o treinador que escala. Se o treinador está vendo que nas valências físicas, hoje é tudo acompanhado, você chega no clube, você dormiu quanto tempo, aí vai lá, faz um exame para saber o quanto que você tem para grau de lesão, para nível físico. Não adianta você falar que está com a perna pesada se no GPS está dizendo que você é o último a treinar, o último nas valências todas, valências físicas, que são importantíssimas. Por que no Mundial o Filipe Luís não usou o Pedro? Porque a intensidade cobrava uma coisa. Por que ele citou o Arrascaeta? Porque todo mundo fala, o Arrascaeta tem... Não tem. As valências do Arrascaeta, isso é informação. As valências do Arrascaeta hoje são melhores do que em 2019. Aí todo mundo cobra. Não, mas o Arrascaeta fisicamente parece com o Pedro. Não parece, porque no treinamento ele se dedica mais do que o Pedro. E por isso que o Arrascaeta vai jogar e o Pedro não vai jogar. Porque ele precisa de intensidades que o treinamento vai te dar. Não adianta o jogador, eu não sou titular, eu preciso de minutos para treinar bem. Não, é o contrário. Você precisa treinar bem para ter minutos como titular. Não importa se você é o Pedro, ídolo da nação, ídolo da torcida, não importa. Isso é uma resposta importante que ele dá pro grupo. Tem coisas que você resolve dentro do vestiário, mas o Felipe foi muito bem ontem de expor isso, porque o trabalho mais exposto ali, além de outras coisas, é o do treinador. O primeiro a ser mandado embora no futebol brasileiro é o treinador. Então o treinador precisa dar resposta além pro clube, para a diretoria, precisa dar resposta para a torcida, que é a que mais cobra. E a gente também. A gente se perguntou por que o Pedro não tá. Tá respondido, por que o Pedro não tá.
E a gente continua acompanhando, claro, os próximos dias do Flamengo para saber, né, qual será a posição do Pedro. Já tem repercussão lá no GE. Globo em relação aos empresários que podem ouvir propostas de outros clubes. Pedro pode até deixar o Flamengo, mas o Felipe também foi claro que gostaria de contar com o Pedro, segundo ele, se ele se comprometer com tudo que o Flamengo tenha a oferecê-lo nesses próximos dias aí, para quem sabe voltar ao time. Mas o Felipe tem outros problemas agora para resolver também em relação ao elenco, né? Ontem o Flamengo começou com o Alexandro, ele sentiu um problema muscular, teve que deixar o jogo na lateral esquerda. Entrou o Ayrton Lucas nessa posição, precisou entrar durante o jogo e também sofreu uma pancada na canela. E no caso do Ayrton, é uma imagem forte, né? Porque ele sofre um corte muito profundo ali na canela e por conta desse corte o Flamengo informou que ele precisou fazer uma cirurgia, embora não haja fratura, mas ele vai precisar fazer uma cirurgia, um cuidado ali com uma possível inflamação, porque é um corte bem profundo que chegou a expor o osso, então por isso há um cuidado também de uma internação aí de 48 horas para que ele não corra qualquer risco de inflamação, de infecção e de piorar essa lesão, mas também perde o Ayrton aí por esses 2 dias e provavelmente, né, teremos que acompanhar a recuperação dele dessa cirurgia que ele precisou fazer. Então, mais 2 problemas aí para o Felipe Luiz. Alexandre e Ayrton Lucas ontem viraram possíveis desfalques para o Flamengo para as próximas rodadas aí de Brasileirão, para essa sequência que agora vem de Copa do Brasil e Libertadores. Bom, o vídeo é isso aí. E esteve quente ontem o noticiário sobre o Flamengo, hein, meu? O Flamengo ganhou, manteve a ponta, é mais líder do que nunca, 27 pontos, um jogo a menos e tá ótimo demais. Parabéns, o Felipe tá fazendo um bom trabalho, só precisa arrumar mais uns detalhezinhos que, cara, aquele momento que o Flamengo tava dominando, eu via o PSG, eu digo, cara, falta detalhes pro Flamengo chegar ao nível do PSG. A intenção é essa. A meta é essa, é sempre pensar pra cima. Não sei se vai chegar, mas tem que pensar assim mesmo. Aí, parabéns, Felipe. Agora a questão do Pedro, cara, o Pedro ele tem que pegar tudo isso, digerir e ser humilde, voltar lá no centro de treinamento, conversar com todo mundo, pedir desculpa pros jogadores, pro Felipe Luiz. A questão de diretoria aí é ele. Para questionar a diretoria, ele tem que performar dentro de campo para depois ir cobrar. Ele chega grandão. Eu vi um comentarista que foi jogador comentando sobre isso. O cara quer cobrar agora, não tá fazendo nada. Ele não tem nem nada nas mãos como arma para isso. E ele tá se sabotando ele mesmo. Ele tem que tentar sair do Flamengo ou brigar por uma renovação com a diretoria. É quando ele tá por cima. E para tá por cima, ele precisa estar jogando, fazendo gol. Meu, se ele tá 100% fazendo isso, você viu o Felipe Luiz falando, ele 100% fisicamente, é lógico que é ele mais 10, e o Felipe Luiz só confirmou isso. Ele não tá jogando é porque ele não tá treinando direito, ficou claro? Agora sim, e acredito que hoje, domingo, amanhã segunda, a reapresentação, vai ter bastante notícias sobre isso, e tomara que seja positiva para o Flamengo e a gente curtir isso aí. O vídeo é isso aí, se gostou se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, ative o sininho para receber nosso material, compartilha, comenta e chega dando aquele like, porque ajuda demais a elevar o canal, eu agradeço. Comenta aí, dê sua opinião e bora lá, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.